vivo, diz amém? Amém. Amém também, estou vivo. Aleluia. Glória a Deus. Pai, Tu és fiel, santo e maravilhoso. Que o Seu nome, Senhor, seja exaltado, meu Pai, adorado, engrandecido, meu Deus, e que grandes coisas o Senhor venha ter liberdade de agir, Senhor, no nosso meio, aqui nesta manhã, meu Deus. Nós cremos, meu Deus, em salvação, em cura, em transformação de vida. Nós cremos, meu Pai, em um grande mover do Teu Espírito Santo para salvar, curar, libertar, em nome de Jesus. Você que crê diz amém. Amém. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus 5, versículo 12 e 13. Hebreus 5, versículo 12 e 13. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Hebreus 5, 12 e 13. Porque devendo ser já mestres pelo tempo, ainda tem necessidade de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Pai, está aberta a Tua palavra, que o Seu nome seja engrandecido em nome de Jesus. Você que crê diz amém, pode aceitar. Glória a Deus. O 13 também, porque qualquer que ainda se alimenta de leite é incapacitado na palavra da justiça, porque é menino. Glória a Deus. Hoje de manhã eu acordei e, conversando com o Espírito Santo, eu fiquei até constrangido, porque imagina nós, né? Eu imaginei a minha pessoa, cheio do Espírito Santo. O que seria de mim cheio do Espírito Santo? Porque na verdade a gente sempre fala, né? Eu sou cheio do Espírito Santo. Mas nessa manhã foi diferente. Uma vida cheia do Espírito Santo, ele consegue viver para Deus. Ele tem vontade de ser de Deus, de dar frutos para o Senhor. Ele jamais fica acomodado. Jamais ele pensa que já fez tudo. Não é? Pelo contrário, nós cheios do Espírito Santo, eu fico me imaginando quantos cultos eu já fiz. Se eu estivesse cheio demais mesmo do Espírito Santo, muitas coisas além daquela que eu já vi estariam acontecendo. E que na verdade nós precisamos raciocinar isso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmão, Deus envia ela para lá, para cá, sem gastar R$1. E às vezes a gente fica pensando, nossa, eu fui lá naquele lugar, sou cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, eu vou praticar e promover as mesmas obras de Jesus na terra. Isso resta, tanto a mim quanto a você, entender que nós oramos muito pouco, que nós estamos dando muito pouco para Jesus. Billy Graham, eu estava conversando ali dentro, aquele homem chegou ao ponto de dizer, nossa, se eu tivesse realmente cumprindo o meu chamado de verdade a Deus, eu estaria fazendo muito mais do que eu fiz. Aquele homem fazia cada culto evangelístico de milhões de pessoas falando uma coisa dessa, a gente fica constrangido com isso. E aí você pega hoje a igreja do Senhor Jesus, ela se direciona mais para promover coisas que venham satisfazer as pessoas para permanecerem na igreja, do que ensinar a verdade, do que ensinar uma verdade que salva, cura e liberta. E o ser humano não fica satisfeito quando pega palavras que mudam a nossa vida. Por pouca coisa nós fechamos o nosso coração, por pouca coisa nós brigamos, por pouca coisa ficamos insatisfeitos com pessoas, por pouca coisa
e com uma grande facilidade falamos: eu sou cheio do Espírito Santo. O que eu aprendo nessa minha caminhada cristã é de que, mesmo em igreja, estão andando na contramão da palavra de Deus. Pastor, isso está sendo muito difícil, muito duro. Nada disso, irmão. Não estou nada. Sabe por quê? Porque a igreja, com a essência de Deus, ela vai conseguir alcançar os corações e as pessoas vão se render aos pés de Jesus e vão praticar a palavra. E quando eu vejo isso, eu assusto. Essa semana mesmo eu estava conversando com Deus: Senhor, o Senhor é tão fantástico, que o Senhor anestesia os pastores, porque se a gente começar a perceber a evolução, o crescimento, o interesse das pessoas, nós vamos desistir, porque poucos são os frutos que as igrejas estão conseguindo dar hoje. Estou falando de fruto espiritual, tá? Hoje a pessoa já vai para a igreja, às vezes até pergunta para mim assim: lá tem dança? Olha, lá tem a palavra de Deus que você tem que estar interessado. É dançar, jogar bambolim para cá, bambolim para lá. Tem que ter a palavra de Deus que vai mudar a tua vida. Mas na maioria das vezes nós não estamos interessados nisso. Nós queremos sim falarmos que estamos em uma congregação, temos um pastor, ele prega a palavra de Deus e tal, mas isso não é o suficiente. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele é sensível e ele vai se derramar, ele vai operar em pessoas interessadas, em pessoas que se fecham para o mundo e se abrem para Deus. Sabe como? Sem reserva. Aí é que está. Nós somos verdadeiros, como é que chama a pessoa que trabalha em teatro? Atores, né? Que enganamos nós mesmos. Eu sei te mostrar que eu sou cheio do Espírito Santo, mas e daí, irmão? O que adianta isso? Quantas vezes nós participamos de culto aqui, forte, você sai e vai brigar lá fora, com mulher, com filho, com o esposo? Quantas vezes? Deus alertou a gente em um culto e sobre aquele ponto nós vamos e erramos grosseiramente. E depois estufa o peito: sou cheio do Espírito Santo. Tudo nesse mundo está avançando. A sociedade, a tecnologia, as festas, né? Festa com fumacinha, com luzes, com tudo. Não é? O povo está evoluindo, fogos, cada fogo mais bonito do que o outro. Tudo evolui, de menos a igreja. De menos o nosso compromisso com Deus, a nossa sede e vontade de sermos de verdade cheios do Espírito Santo. Tudo está crescendo, irmão. E o pior de tudo é que ele está crescendo com o mundo dentro da gente, evoluindo com o mundo, ao invés de evoluir com as coisas de Deus. Me prova o contrário. A moral está melhorando? O espiritual está melhorando? Olha para dentro de você. Você pode perceber que quando não está muito bem com Deus, até umas mentirinhas vai aí despercebido, não tem problema nenhum. Qual o problema? O homem está se complicando mais e mais a cada dia. Sabe por quê? Porque o homem está feliz nesse mundo. O homem fica feliz com as atividades que ele tem no mundo, mas com as atividades que vai mudar a vida dela para a eternidade, ela não tem motivação. Ela não tem motivação. Eu vejo as escolas nossas aqui, todas as reclamações de todas as pessoas que ministram, sabe qual que é? Falta interesse, né, pastor?
As pessoas não prestam muito bem atenção, não, né? A gente fala a semana inteira para ler 2, 3 capítulos, parece que ninguém lê, né, pastor? Eu sou obrigado a ouvir isso. E depois, eu ouço pessoas às vezes reclamando que o culto não teve manifestação, né? Culpando as outras, como se ela fosse a santa, não teve manifestação por causa de toda a igreja, mas eu estou cheio do Espírito Santo. Nós pegamos Romanos 1,25 que fala que está mudando a verdade de Deus em mentira. Nós estamos preferindo mais a mentira do que as coisas de Deus. Abra sua Bíblia em Isaías 5,20. Isaías 5,20. Isaías 5,20 diz assim. Vamos ler o 19 também. Os quais dizem, venha cá, e acabe a sua obra, e a vejamos, aproxime-se, e venha o conselho do Santo de Israel, para que saibamos. Olha o 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, fazem da luz trevas, e da trevas luz, que põe o amargo por doce, e o doce por amargo. É isso aí. Sem o Espírito Santo, a gente gosta, saboreia as coisas erradas e ainda falamos, não tem problema não, só um pouquinho. Não, isso não vai me contaminar não. Eu só estou aqui porque meus amigos estão. Não funciona assim. Hebreus 5,12 que nós lemos, a palavra de Deus está falando que nós já deveríamos sermos mestres. Aí que eu quero que você entenda comigo. Você hoje acha que até então você deveria estar como você está? Crescimento espiritual, do jeito que você cresceu até hoje? Ou ainda tem muito mais, ou você poderia já estar lá na frente? Quem pensa que já poderia estar lá na frente? Levanta a mão. Quem não levantou está lascado, pior. 1 Coríntios 3, 1, 2. 1 Coríntios 3, 1, 2. 1 Coríntios 3, 1, 2. Opa. 1 Coríntios 3, versículo 1, 2. Com mel vos criei, e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda não podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós a inveja, contenda, dissensões, não sois porventuras carnais, e não andeis segundo os homens? Eita glória! Vamos lá, contenda, inveja e dissensões. Será que isso está no nosso meio ou não? Eu tenho a certeza absoluta, irmão, que esse mundo ele está nos ensinando a valorizarmos o dinheiro, né? Não estão mudando, a palavra de Deus não está conseguindo mudar o ser humano nessa terra, porque o ser humano não interessa por ela de verdade. Fala que interessa, mas não interessa nada. Se interessa, você teria prazer de ler, você teria prazer de orar, você teria prazer de santificar, você teria força do Espírito Santo para não pecar. Sabe por que a gente peca, irmão? A ausência de Deus. Sabe por que permanecemos no pecado? A ausência de Deus. Porque se eu estou com o Espírito Santo, isso não quer dizer que eu não vou errar em nada, mas eu posso errar em alguma coisinha, mas eu vou me arrepender de verdade e não vou continuar naquela prática. É assim que funciona. E aí você pega as áreas morais, espirituais, nós estaríamos o quê? Melhorando. Aí você começa a analisar
o ser humano, a moral e o espiritual está piorando. Não é? Nós participamos de um culto no domingo presencial. Meu irmão, tinha que fazer fila para poder chegar nesse culto. Por que será que Deus não ainda trouxe a gente no meio da semana aqui? Estamos fazendo de todos os meios para ajudar, para fortalecer, para estarmos realmente valorizando as coisas espirituais. Como, irmão, que eu vou chegar no céu sem valorizar as coisas espirituais, irmão, colocando em segundo e terceiro plano? Me explica isso. Nós recebemos ensinamentos diários. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Meu irmão, cai na realidade. Nós estamos fazendo isso, podemos fazer muito mais. Fazer muito mais. E se você não entrar nessa visão, o dinheiro, a sua vida financeira, ela vai estar na frente de tudo isso. Tudo isso. Roupa, vaidade, soberba, arrogância, vai estar na frente de tudo. E eu oro para que essa mensagem venha, porque Deus constrange a gente, né? Deus constrange, uma palavra nos constrange, por quê? Porque ela pega a gente de jeito. Deus fala abertamente, claramente, para poder todo mundo entender e raciocinar. Eu estou na carne e preciso ser espiritual. É isso aí. Senão não vai funcionar. Não vai funcionar. A luta de Deus é a gente priorizar as coisas espirituais e não as coisas terrenas. Nós abandonamos por qualquer evento as coisas espirituais. Certo ou errado? Qualquer coisinha é motivo da gente distanciar das coisas espirituais. A gente deixa para depois. A gente não prioriza isso. Meu irmão, igreja que vai ser salva é a igreja que exalta o nome do Senhor em tempo e fora de tempo. É o tempo inteiro. Não é só aqui não. É tão perigoso quando a pessoa chega para mim e fala assim: pastor, eu estou na bênção, morri mesmo no mundo. Eu assusto. Eu assusto. Morreu para o mundo? Mas vamos abrir a palavra de Deus um pouquinho só. E você vai perceber que o mundo está vivo dentro de você. O mundo é que está coordenando despistadamente a sua vida. E você acha que não. Porque se estivermos cheios do Espírito Santo, eu vou sentir prazer em ir para a casa do Senhor, eu vou sentir prazer em jejuar, em santificar, em ir para a monte, em me ajoelhar na madrugada, eu vou sentir prazer em comunicar com o Espírito Santo, eu vou sentir prazer em exaltar o nome do Senhor. E quem é o diabo para se meter nisso? Verdade, Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Quem que será que está vivo em nós, tanto que a gente está ignorando? É só você olhar para onde quer que seus olhos brilham. Você fica animado, agitado, celebra. Oh, maravilha de lugar. Que lugar bom, bonito. Eu me lembro muito bem. Isso aí é regra, não é para todo mundo não, tá? Cada um tem o seu chamado. Jesus fala do jeito dele, tá? Estou falando comigo. Eu tive várias experiências nesse sentido. Eu trabalhei em futebol a minha vida inteira. Meu maior prazer era chegar ali no Mineirão e ver aquele lugar lindo, maravilhoso. Nossa, que lugar lindo, maravilhoso. Comecei a buscar o Espírito Santo, a presença de Deus. O dia que eu fui, eu lembro muito bem, no campo de Independência ali, ó. Que eu entrei, Jesus amado,
Que é isso? Que ambiente é esse? É só palavrão, é xingamento de tudo quanto é negócio. O povo tá louco. Esse entusiasmo todo, eu me enxerguei ali. Nossa, eu tinha entusiasmo todinho para isso. Aí eu me transportei para as coisas espirituais. Meu coração ainda está nesse negócio, Senhor, eu tenho que me desligar disso. Isso não vai funcionar na minha vida, eu tenho que te colocar em primeiro lugar na minha vida. Eu comecei a sentir mal naquele lugar. Comecei a sentir mal. Estou falando que você não tem que ir em campo, não, o problema é seu e Deus. Estou falando que minha vida. Tá? Senão as pessoas falam assim, o pastor está mandando ninguém mais ir no futebol, ninguém mais vê televisão. Se eu pudesse, tivesse esse poder de mandar, eu falava para você também, tá? Mas esse é problema meu. Deus falou, foi comigo. Não é? Que eu precisava ter a mesma intensidade daquela paixão pelo futebol. Eu precisava transportar aquilo para as coisas espirituais. Quem está me entendendo diz amém. Amém. O pastor não está mandando ninguém fazer isso. É coisa particular. Cada um tem o seu chamado. A questão é, eu quero ouvir a voz de Deus ou eu quero fazer a minha vontade, o que eu acho? Aí eu me torno meu Deus. Não aceito correção, não aceito ajuda, não aceito nada. É do meu jeito, é assim que tem que ser. Não funciona. Não funciona. É do jeito de Deus, irmão. Ele me disse que eu preciso buscar primeiro o reino dele e a sua justiça. Aí eu vou ser cheio do Espírito Santo. Aí nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Romanos 12, versículo 2. Não sei se eu falei sobre isso no culto de quinta-feira. Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo. É a palavra-chave desse versículo. Não vos conformeis com esse mundo. Como que nós vamos conseguir fazer isso, irmão, se o meu coração está no mundo? Se os meus maiores prazeres estão no mundo, como que eu vou conseguir fazer isso? Me explica. Me ajuda aí. Em 2 Coríntios 4,4 fala que o Deus desse século cegou o entendimento. Olha bem para você ver. Se eu estou no mundo, eu vou ficar cego espiritual. Eu só vou conseguir enxergar quando eu estiver com o Espírito Santo. Aí eu vou saber dizer, aquilo é bom, aquilo não é bom. Eu estou nesse mundo, mas não sou daqui. Eu não obedeço às normas desse mundo. Deus tem regra para tudo, irmão. Aliás, todo mundo tem regra. Até lá nos índios lá, ó. Cheguei lá, tinha regra. A gente não podia ficar lá no meio deles lá o tempo todo. Colocaram a gente mais afastado deles. Eles têm regras. Tudo para se organizar ou para ser organizado tem que ter regra. E o mundano aceita regra, irmão. Nem lá no mundo eles gostam de aceitar regra, imagina dentro da igreja. Vai gostar de aceitar regra? Não, não vai. Como é que eu vou descobrir que o meu coração está no mundo? Eu vou citar um exemplo da mulher de Ló. Deus disse para Ló pegar ali, né, com o seu anjo, para tirar a sua família de Sodoma e Gomorra, porque iria destruir tudo. Foi uma luta para eles saírem de lá. Foi uma luta. Travaram uma luta tremenda, com uma murrinha, que se fosse para dançar um forró, ia correndo. Não é? Mas para obedecer Deus, que luta! Aí quando chegaram num lugar mais distante, Deus tinha dado uma ordem. Não olhem para trás. Regra, olha a regra aí. Regra bobinha, né? Simplesinha. Mas Deus sabe todas as coisas. Quando chegou mais distante um pouquinho, aquela pessoa que estava com a sua vida enfronhada no mundo, ela não queria perder as coisas do mundo. Ela olhou para trás. E assim é a gente está buscando, mas sempre está querendo voltar lá no mundo. Por quê? Porque sente prazer com as coisas do mundo. Não é que aquele lugar foi tão prazeroso que eu tenho que dar uma olhadinha para matar minha saudade. Não funciona assim, irmão. O meu prazer maior precisa ser em ser cheio do
do Espírito Santo. Mas como que eu vou conseguir ser cheio do Espírito Santo, irmão? Eu ainda gosto de um pecado. Relaciono com o pecado. E hoje o mundo aplaude quem pega. Tem até uma historinha dessa assim, não é? A mentira e a verdade. E os dois estavam caminhando, aí a mentira pegou e falou para a verdade: nossa, tá tão quente hoje, né? Aí a verdade foi e falou para a mentira: é mesmo, concordou com a mentira, né? Aí daí a pouco tinha um lago, vamos entrar lá que está muito quente. Aí a mentira tirou a roupa, correu e entrou no lago. A verdade também tirou a roupa, correu e entrou no lago. A mentira saiu primeiro, pegou a roupa da verdade e foi andando na rua. A verdade saiu, não quis vestir a roupa da mentira. Quem que o mundo achou bonito? A mentira, que pegou a roupa da verdade e que estava enganando as pessoas, recebeu os aplausos. Mas a verdade foi chicoteada. E assim é nesse mundo. Nós aplaudimos o erro. Nós não protestamos o pecado. Nós nos preocupamos muito com o que vão pensar ao falar da gente. Se eu me tornar uma pessoa que quer o Espírito Santo. Por quê? Porque é a minoria. É a minoria que quer de verdade o Espírito Santo. E quando nós queremos de verdade, a maioria não vai gostar da gente. Não vai. As nossas amizades mudam. Só vão conseguir andar perto da gente pessoas que querem buscar as coisas espirituais. Porque aquelas pessoas que não querem buscar as coisas espirituais só vão andar até o dia que você pregar a palavra da verdade para ela. Mas se você ficar passando a mão no pecado e pregando as coisas desse mundo, todo mundo vai querer andar com você. Você vai ser bonzinho para todos. Você vai ser o gente boa do negócio, né? Em Isaías 5:20 fala que o povo estava chamando de doce de amargo e o bem de mal. É assim a nossa vida. Em Isaías 40, versículo 3, nos fala para a gente preparar o caminho, né, para a manifestação de Deus. Somos a voz que clama no deserto. Aí eu vou ter que levar os princípios da palavra de Deus, né? Ter postura de homem e mulher de Deus. As minhas decisões vão ser direcionadas à palavra de Deus e não à palavra de homem nenhum. Os meus conselhos vão vir direto da fonte e não por terceiros. Os meus conselhos, a direção de vida que eu vou tomar daqui em diante, elas vão vir da palavra de Deus e não de homens. Feche os teus olhos. Josué 1:8 fala que nós precisamos meditar na palavra de dia e de noite e não meditar nos prazeres desse mundo. Eu gostaria de fazer essa pergunta. Você pode ter entrado aqui meditando nas coisas desse mundo, fazendo mais as coisas desse mundo, mas em tudo o Senhor nos dá oportunidade de bater no peito e falar assim: chega de me enganar, chega de fazer a minha vontade, chega de eu querer ser o meu próprio Deus. Eu não sei nada, eu preciso conhecer o Espírito Santo. Se eu estivesse cheio do Espírito Santo, irmão, eu já estaria sendo pregador da palavra, eu já estaria nas praças pregando o Evangelho, eu já estaria orando pelos enfermos, eu já estaria ajudando as pessoas, eu já estaria realmente liberto para ter uma vida de oração, para ter comunhão com o Espírito Santo. Se eu realmente estivesse nesse patamar, com certeza o Evangelho do Senhor não estava parado na minha vida. O meu chamado não estaria neutralizado ou anestesiado. Pelo contrário, a obra de Deus estaria andando, crescendo. Aleluia. Pai, eu oro e clamo a Ti, Senhor, nessa manhã, para que haja, meu Deus, arrependimento, conversão, para que haja, Senhor, transformação de vida, meu Pai.
E que essa igreja seja fortalecida pelo Teu Espírito Santo, meu Deus, para mudar, Senhor, o seu cardápio diário. Cardápio, meu Pai, Senhor, seja transformado em cardápio espiritual e não, Senhor, terreno, meu Deus. Eu não vou ser mais o meu Deus, mas o meu Senhor vai direcionar a minha vida. O meu Senhor vai ditar as normas. Aleluia. Temer a Deus, irmão, é ter sabedoria. É ter sabedoria. Pai, ouve o clamor de cada um aqui, meu Deus, eu te peço. Derrama, meu Pai, a tua clareza, a tua unção, a tua presença, para que haja arrependimento, para que haja conversão, para que haja, Senhor, cura. Nós precisamos de cura. A igreja do Senhor na terra precisa de cura, de libertações, meu Pai. E elas só se manifestam quando nós nos abrimos para esse operar santo e glorioso